Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Marte entra no signo de Libra do dia 6 de agosto ao dia 22 de setembro, avisando que nós teremos que ter o dobro de coragem para fazer aquilo que nós estamos nos dispondo a fazer. Eu não posso procrastinar e nem culpar ninguém nessa temporada de Marte passando pelo signo de Libra, que vai ser mega intenso, porque Marte ele faz um aspecto com todos os principais planetas transpessoais. Ele vai fazer uma oposição a Saturno e a Netuno no signo de Áries, ele vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos e vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Então vai ser criado um triângulo de ar, onde a comunicação deve ser bem educada, diplomática, assertiva, obviamente, mas eu entro com um fator importante que é saber cortar de uma maneira cirúrgica tensões nas relações. Talvez seja super importante essa temporada de Marte em Libra para que possamos nos comprometer através do diálogo ao que nós queremos, mas é um compromisso que não é um peso, é um compromisso porque é algo que eu estou escolhendo para mim, porque toda a energia de Libra é para relacionamentos, parcerias, acordo, diplomacia, justiça, beleza. E Marte ele tá num signo que não é o signo dele, ele tá oposto do signo dele. Ele rege Áries e também Escorpião. Então ele vai estar num lugar que teoricamente é desconfortável, porque ele não vai ter esse ímpeto todo, essa coragem toda, esse vamos fazer. É preciso uma certa aprovação das pessoas. Então, Marte em Libra, ele vai ficar um pouco enfraquecido e isso pode trazer uma sensação de limitação, principalmente os primeiros dias do mês de agosto. A gente vai sentir essa limitação, obviamente que tudo pode, ser excitante, duvidar de si mesmo, ser uma pessoa que talvez, porque isso é a nível pessoal, que fica buscando a gratificação, uma disponibilidade impressionante para todos os narcisistas de plantão colocarem a culpa, não porque você fez isso, não porque você fez aquilo. Muitíssimo cuidado, porque a Vênus ela vai estar de Câncer a Leão. Não, a gente não vai se permitir ficar em relações que não tenham assertividade, que não estejam comprometidas. E acho que uma coisa importantíssima, eu tô falando isso em todos os meus vídeos, para de se justificar. Para de se justificar aquilo que você não está conseguindo fazer porque não tem o impulso,
é porque realmente Marte não tem isso. Mas não fica se explicando, se justificando, porque Libra tem isso. Ai, não sei se eu vou, ai, não sei se eu quero, ai, não sei se eu posso. Faça com educação, seja o exemplo de coerência do que você quer, de equilíbrio e ponderação na sua vida. Eu acho que esse é o momento mais bonito, interagir com ponderação, sabe? Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, a gente precisa de muita harmonia. É fácil, muito fácil, ativar a impaciência, é muito fácil ativar a imprudência, e por isso, a nível pessoal, a ponderação, ela é importante. Marte em Libra pode trazer um sentimento muito grande de injustiça. E nós estamos assistindo todos os dias muitas injustiças acontecendo. Mas do que se trata? Se trata de questões coletivas. A gente está vendo um coletivo se movimentando. E veremos certamente as dificuldades na sociedade, discussões e lutas de poder. As discussões e lutas de poder estarão na ordem do dia, 6 de agosto a 22 de setembro. Mas nós iniciamos o 6 de agosto, quando Marte entra em Libra, esse trabalho de, deixa eu pensar, Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário. Deixa eu experimentar, pensar, ponderar, reflexionar, pensar antes de me comprometer. Porque no dia 8/8, Marte faz o trígono com Urano. No dia 8/8, Marte faz oposição a Saturno. No dia 9/8, é Marte fazendo oposição a Netuno. No dia 10/8, é Marte fazendo trígono com Plutão. E isso vai formar um triângulo no céu versus a oposição de Saturno e Netuno em Áries. A gente até está pensando em criar um projeto incrível, mas Saturno, ele vai trazer uma espécie de morte, limitação, um sentimento um pouco estranho. E com Netuno, aí a gente precisa prestar muita atenção. Até porque Mercúrio só deixa a retrogradação no dia 11 de agosto. E depois Mercúrio, por uma semana quase, vai fazer sextil Marte-Mercúrio. E isso é super importante, eu vou conseguir pensar melhor. Os primeiros dias do mês de agosto, mês 8, das infinitas possibilidades da justiça, pede o quê? Equilíbrio, ponderação. Porque, claro, a gente tem que se preparar que esse Marte em Libra vai fazer quadratura com Júpiter em setembro. Em setembro, os dois fazem uma quadratura, então é importante eu não assumir muito nada realmente. Eu tô em Libra, eu não preciso assumir tudo, mas eu preciso assumir o que eu quero, o que eu penso, o que eu falo, o que eu me expresso, me comunico, e não ficar na expectativa que o outro faça por mim, o que o outro me aceite. Não, primeiro você tem que olhar para Saturno em Áries, você tem que ter uma ideia clara de quem é você. Então, o Marte, ele entrando em Libra, ele ativa palavras importantes na nossa mente de ponderação, diplomacia e estratégia nas ações. Como é que você vai usar a sua espada? O glifo de Marte é um círculo com uma
flecha aqui em cima, né? Atenea teve Marte, pariu Marte depois de uma dor de cabeça, pela mitologia. Então, Marte pode sim trazer tensões nas relações, dor de cabeça, se a gente não souber negociar. E a gente precisa saber essa arte, eu acho que é uma arte que é: oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Já no dia 8/8, que é um portal energético, é o portal de Sírius, é lindo, é maravilhoso esse dia, eu amo. Marte fará trígono com Urano no signo de Gêmeos, olha que coisa mais bonita. E é um sopro de inovação, de ações ousadas, decisões criativas. É uma fase super incrível para você se abrir para a tecnologia, para novas parcerias, sair da zona de conforto. Então veja se nesses dias as reuniões, as colaborações, as redes, unindo-se, podem encontrar soluções inesperadas. Com Urano em Gêmeos, acostume-se ao inesperado. E nesse mesmo dia, Marte faz uma oposição com Saturno, filho de Urano. E aqui sim é uma tensão, uma imposição que vem da realidade. Então vamos nos preparar para os obstáculos. E são obstáculos que vêm de ordem superior. As regras estão aí, o sistema, as entidades, as instituições são como são. Então pode trazer muita burocracia, muito atraso na justiça, muito problema com a justiça, questões do judiciário se levantando, impasse nos acordos, mas é isso, não traga como uma frustração, porque no dia 9 é a vez de Marte fazer oposição a Netuno. Isso traz a culpa, me sinto culpada, estava fazendo tudo direito, não deu nada certo, isso confunde, isso é uma sabotagem inconsciente, Então, muito cuidado, os 15 primeiros dias do mês de agosto, porque isso não é um dia, isso são alguns dias, para decisões impulsivas, para enganos, para manipulações, para ficar idealizando. Não idealiza ninguém. Pondera, busca o discernimento para definir o que é ilusão do que é realidade. Existem umas questões que são pessoais e haverão causas coletivas. Assistiremos o circo romano, com certeza. Mas no dia 10, Marte faz um trígono com Plutão no signo de Aquário e é uma grande intensidade nos pensamentos, nas comunicações. Mas Plutão em Aquário, ele vai abrir a caixa de Pandora de tudo aquilo que não é social, de tudo aquilo que não exista uma justiça social. Ele vai trazer mudanças estruturais. E as grandes forças, os grandes poderes estão atuando nos bastidores. Existem poderes. Existe o seu poder pessoal também de ser estratégico, de pensar a longo prazo, pensar nas escolhas de longo prazo, pensar realmente que esse é um momento de transformação e que vale sim a pena ter um porquê, um para quê. Por que que nós estamos aqui neste planeta? Por que que estamos aqui com propósito ou sem propósito? Qual é a nossa rede?
gente vai ter uma rede de apoio. Então, abre a consciência, deixa a mente aberta, mas sabendo que haverão tensões. Chegarão as tensões que pode ser de limitações ou questões que veremos acontecendo. Dos dias 14 aos dias 18, isso pode ser uns dias antes e uns dias depois, Marte fica sextil com Mercúrio. Mercúrio estará no signo de Leão, já em movimento direto, e Marte caminhando por Libra. E aqui sim, aqui eu deixaria a partir do dia 12, 13, 14, é quando nós vamos nos sentar, é quando vai haver uma boa comunicação assertiva, diplomática, é bom para debates, apresentações, para criação de conteúdo e decisões jurídicas. Aí a gente vai ver o martelo batendo, mas é também quando começa a coerência entre a mente e as ações. A mente e as ações precisam caminhar juntas e, obviamente, nos prepararmos. Isso tudo é só um preparo para a grande quadratura de Marte com Júpiter, dia 4 de setembro, Marte em Libra, Júpiter em Câncer. O excesso de confiança nos leva a ações precipitadas. O excesso de imposições ideológicas vai ser o prato do dia. Então, o que é importante? É que o guerreiro, ele possa realmente vestir um terno, sabe? Eu não preciso sair como uma viking, eu posso fazer uma batalha sutil, uma batalha feita com argumentos, com charme, com persuasão, sabe? Eu acho que é importante isso. E as tensões que surgirem, porque vão surgir, é importante atuar com equilíbrio. Sabe, uma pessoa ela não pode te atender num determinado dia, num determinado horário, porque ela marcou e não pôde. Tenha paciência com ela. De repente ela também está passando por um processo. Acho que esse Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, apesar de eles serem muito transpessoais, eu como aquariana, eu estou trabalhando muito a empatia. Porque a empatia, ela me tira da reatividade. Isso é importante. Então, aproveita Marte do dia 6 de agosto a 22 de setembro para estimular a sua vontade de comprar aquele quadro, para trabalhar com a arte, para movimentos com a justiça, mas com equilíbrio, e principalmente para restaurar tudo aquilo que Saturno e Netuno estão avisando. Atue com ética. Evita a manipulação. Evita fugir. Então é muito importante esse período para que possamos meditar, ponderar, refletir. Como atuar? Como que eu posso atuar? Pensa antes de agir, pensa, respira antes de responder. Dá uma de Aquário, sabe? Dá aquele momento que, deixa eu pensar se eu quero levar isso a longo prazo. Porque a diplomacia, a sabedoria, a empatia, tudo isso são armas poderosas
com esses trânsitos todos? Quais são as suas casas de Libra? Olha para elas, porque Marte vai estar passando ali até 22 de setembro. Vai ser interessante. Vai ser interessante a dinâmica das relações. Então, sabendo um pouquinho de tudo isso, você se preserva também. E se você gostou desse vídeo, se você curte esses assuntos, deixa seu comentário, deixa seu like e vamos lá, caminhando para um novo momento e para um novo tempo da humanidade. Mas a tua expressão ela é muito importante, desde a assertividade e da proatividade também. Beijos grandes, fiquem com Deus.